Olá, minha gente do esporte de Gospé de toda a região. Grande abraço a todos. Bom dia. Estamos chegando, iniciando pela Clube 106,5 FM do Gospé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Notícias locais que rola pelo Brasil e pelo mundo afora. Tudo isso e muito mais vocês conferem conosco hoje, 3 de outubro de 2022, segunda-feira. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de JF Páscoa, Nelsinho Calhas, Fogão Caipira, Casa das Baterias no Parque dos Municípios 1 e Padaria e Confeitaria Pão e Companhia em Guaranésia. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Gospé e o Panorama Esportivo. Tudo bem, senhor Rafael Zayati? Cadê o termômetro para nós medir a febre? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, João Augusto. Bom dia, amigos ouvintes do Panorama Esportivo. Tá falando isso pelo São Paulo ou pela eleição? Não, pelo São Paulo. Ah, bom. Já a gente vai falar. Vai, Del Valle. Pois é, eu fiquei esperando, porque quando o Corinthians tomou aquela sapatada do Del Valle, eu trouxe suco pra você. Tudo. Hoje não tem nada. Que vergonha, hein? O senhor aqui esperava mais. Nossa companheira de bancada que passou pra mim uma mensagem e mandou a caixinha assim do suco Del Valle. Eu trouxe, inclusive tem filme nas nossas redes sociais quando eu te entreguei sucão, aquela sapatada que o Corinthians levou do Del Valle. Paulo Júnior, Paulinho Mandiná, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, ouvintes do Panorama Esportivo, a todos que nos ouvem e nos acompanham. E agora eu quero que o senhor fale, votou ou não votou no Tony Play? Eu não sabia que ele era candidato? Pô, como não? Fica não, Rafa. Como não? Puxa vida, ele foi bem votado, hein? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Aloysio Coelho, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia aqui aos companheiros de bancada, bom dia aos ouvintes do Panorama Esportivo, demais ouvintes da Clube e de todos que giram aí por esse Brasil afora. Miriam Reis, bom dia. Bom dia, chefe, tudo bem? Tudo bem, e aí, como é que vai? Eu tô ótimo. Então tá bom. E aí, bom dia, moçada. Depois de um famoso head trick do Pedro, não tem como tá ruim pra você, né? Ah, de jeito nenhum, só tomei muito suco. Pois é, eu também. Eu tomei. Não, eu adoro Coca-Cola, mas o suco amargo, meu, aquilo lá, viu, torcer pro São Paulo foi difícil. Foi muito difícil e triste. Mas aí na hora eu mandei uma mensagem pro João, eu tô doida pra levar um suco lá pra Rádio Clube. Aí eu falei, acho melhor não. Devia ter levado. Mas eu já tinha tomado, não foi? Eu tomei. Você já tomou? Corinthians já tomou. Quem mais? Palmeiras. O Grêmio. O Grêmio. E você chegou a vez de São Paulo. É isso daí. Ontem eu fui, na hora que eu fui votar no Major Luiz Erbini, aí eu tava descendo ali a rampa quando eu escuto assim, ó. Rafael, e o Del Valle, hein? Aí eu olhei pra trás e falei, poxa vida, não deu, né? É, isso daí. Mas fica o espírito esportivo aqui, realmente. O importante é competir, vocês chegaram lá. Exatamente, exatamente. Quem tava lá representando o Brasil era o São Paulo. Muito mal, mas estávamos lá representando. Mas eu quero dar os parabéns, entendeu? Parar desse negócio também que vice não é nada, é assim. O Flamengo foi vice... O Flamengo foi vice, o Palmeiras foi vice. Tem uma tacinha lá na... Não, taça não tem uma medalhinha, né? Mas não é importante, mas eu sou também. Vice então, é vice. Bom, para começar o panorama esportivo de hoje, a gente tem que pegar o assunto cotidiano, que é justamente as eleições. E aí tem alguns jogadores e tudo mais que usaram o prestígio do futebol achando que poderia dar bom, poderia fazer coisas boas. Uma vaguinha, cavar uma vaga, né, na política. O João, inclusive, fez um levantamento aí de ex-jogadores, atletas que tentaram a sorte na política. Vamos um a um, João Augusto. Veja bem, lá no Rio de Janeiro, Romário, este tira o chapéu para ele, reeleito como senador. Bebeto. No caso, o Romário reeleito como senador no Rio de Janeiro, onde ele tem ali pelo menos 3 torcidas que gostam dele, né? E muito. Acho que com exceção da torcida do Botafogo, as outras 3 gostam dele. Sim. E não fica difícil para ele se eleger. Exato.
Ele já vem sendo eleito como deputado, agora reeleito como senador. Exatamente. E próximo, João? Bebeto, do PSD, no Rio de Janeiro, deputado federal, não foi eleito. Tá? Não foi. Bebeto não foi eleito. Não fez a dobradinha com o Romário. Não fez, não A fez a dupla. parceria. Olha, que isso. Próximo. Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, PSB, eleito deputado federal. E ele foi muito bem no Flamengo, né? Ele que organizou aquele Flamengo para virada de chave e para poder buscar o que tá fazendo hoje. Competente. Marcos Braz, dirigente do Flamengo atual pelo PL, não foi eleito para deputado federal. Aí eu acho legal, sabe por quê? Ele tá em exercício no Flamengo. Ele é usado de uma... É aquele famoso usado de um grupo que bem organizado, bem estruturado, que já é o trabalho dele para poder subir em outra vaga. Aí eu acho errado. Ex-técnico Joel Santana, do PROS, não foi eleito também pelo deputado federal. Esse também já, não sei como é que ele está andando, né, Paulo Júnior? Sabe quantos votos o Joel Santana teve? 2.240 votos. É vergonhoso. Vergonhoso mesmo. O nome que ele tem, jogar aí e ter essa mixaria de voto. Bem, em São Paulo, Dinei, ex-Corinthians, atacante, né, do Avante, não conseguiu também se reeleger para deputado federal. É o Dinei que teve aqui? Dinei. Em Guaxupé? Em Guaxupé. Sabe quantos votos ele teve? Não. 2.532. Agora, Rafael, deixa eu esticar um pouquinho do Dinei. É ídolo do Corinthians, da nação corintiana. Quantos milhões de torcedores corintianos tem o Corinthians? Agora, gente, o Dinei tem essa 2.000 e poucos votos, gente, de milhões de torcedores do Corinthians. Mas aí, João, você... eu acho que não pode misturar. Exatamente. Você misturar ele ídolo com o que ele pode produzir em uma cadeira de deputado federal é muito... Ele não vai chegar lá para fazer embaixadinha. Exatamente. Eu confio nele como jogador. Então, agora, falar que ele sabe de números de saúde, educação... Não sabe nada. Bem, a assaltadora Maureen Bagem, ela também não conseguiu se eleger para deputado federal. Passando, Rafael, em Minas Gerais, o Alexandre Calil, todos sabem, ex-dirigente do Atlético pelo PSDB, governador, não foi eleito. A sapatada dele foi maior que a de São Paulo, contra o Del Valle. Tomou um corno, tomou uma surra, tomou a lambada aí, o Calil, que perdeu até o rumo de casa. Tem também aí o Ceará, Paulo Júnior, né? Não lembra do Ceará, que é lateral do Cruzeiro, jogou no Internacional por várias equipes, né? Aí pelo Podemos, não foi eleito também para deputado federal. Sérgio Sete Câmara, ex-dirigente do Atlético Mineiro, pelo Republicanos, também não foi eleito. Agora, para deputado estadual em Minas, o Alencar da Silva Júnior, presidente do América, do PDT, foi eleito. João Leite, ex-goleiro do Atlético, PSDB, não conseguiu também se eleger. Márcia Fu, ex-jogadora de vôlei, pelo União Brasil, também não foi eleita. Pelo Rio Grande do Sul, deputado federal Danley, ex-goleiro do Grêmio, PSD, foi reeleito novamente aí como deputado federal. Douglas, quem não se recorda do Douglas, aquele meia, Douglas Coxinha, chamado, né, ex-meia do Grêmio, vários clubes, pelo União Brasil, também não foi eleito. Do Distrito Federal, a Leila do vôlei, do PDT, governadora, não conseguiu se eleger. No Paraná, Gilson Kleina, está aí pelo Progressista, deputado federal, também não foi eleito. Nunca foi bom nem como treinador. Não, como treinador, na política ele piorou. Na Bahia, o ex-jogador Bobô, deputado estadual pelo PCB, foi reeleito novamente. E do Pará, o ex-jogador do Paysandu, Robigol, passou por várias partes do time, né? Pelo PSD, melhor dizendo, deputado federal, também não foi eleito. Agora, a grande menção aí fica a cargo do Romário, né? Conseguiu a reeleição como senador no Rio de Janeiro e com a votação expressiva de praticamente 29% dos votos válidos. Eu sei de uma lei que ele entrou e fez para a síndrome de Down. Sim, porque é a filha dele, né? Que é a filha dele, e ele foi conhecer realmente quais eram os problemas da vida quando ele teve essa menininha, e ele começou a fazer um trabalho maravilhoso. Então ele merece, viu? Tá onde tá. O Romário mudou muito
a maneira de ser dele, né? Depois do nascimento dessa filha, dessa menina dele. Bom, e ele tem o maior carinho por ela. Seguimos, Paulo Júnior. A pergunta que não quer calar, inclusive nós já tivemos aqui a votação do Tony Play. Realmente ele teve 1.217 votos, 1.216 mais um do Paulinho Mandiná. Recebi aqui mesmo, tô falando sério. Não tô... Parabéns, foi bem votado. Vai falar que horas que você votou nele? A gente quer saber, o povo quer saber. Sem mistério, Paulinho. Vamos falar aqui do futebol, da segunda divisão do futebol mineiro, que nós já temos aí os 8 classificados. A gente vai entrar nisso daqui a pouco. Eu vou te dar até o final do programa para você responder, vai. Vamos rapidamente, esporte local, para a gente arrematar no primeiro bloco e aí voltamos com a segunda na Mineira. Campeonato Regional de Futsal em Guaxupé, terceira rodada, a bola rola hoje, nesta segunda-feira, no ginásio poliesportivo. Primeiro jogo, 19h45, Pierim de Mococa e Marquinho Calçado. Segundo jogo, 21 horas, Vila Progresso e 15 de novembro. Folgando hoje a equipe lá de Jacuí. Terça e na sexta-feira tem o complemento da terceira rodada. Resultados dos jogos amistosos que foram realizados também no final de semana. No sábado, lá no campo do Mojana, pelo Quarentão, o Mojana perdeu para o Esporte União de Guaranésia por 2-0. Também sábado, jogo que aconteceu lá em Monte Santo de Minas, envolvendo os veteranos do América de Monte Santo e o América Mineiro. Aí o Coelho venceu por 2-1. O Júlio César passou pra gente, gostou do jogo. Torcedores que compareceram, adorou a equipe do América lá de Belo Horizonte, que venceu por 2-1. No domingo de manhã, lá no campo do Mojana, pelo adulto, o Mojana bateu o Bayern de Munique, lá de Monte Santo, por 3-2. Os gols do Mojana foram marcados pelo Edinho, Igor e o Nenê. Informações do Henrique, representante do Mojana. Quanto aí a diretor de esporte de Prefeitura Municipal de Guaxupé, Campeonato Municipal, semifinal, acontece jogos nesse final de semana e também o Campeonato Regional Cinquentão em Guaxupé, também nesse final de semana, e a gente vai trazer os jogos aí nos próximos programas, tá, Rafael? Era o que nós tínhamos de esporte local, municipal e regional. Panorama Esportivo, um oferecimento de Fogão Caipira. Saboreia a melhor comida de Guaxupé no Fogão Caipira, segundona após a eleição. Ontem todo mundo ficou preocupado com a apuração e tudo mais. Ninguém fez comida sobrando não, Paulinho. Todo mundo já foi direto pro fogão e hoje volta pro Fogão Caipira. Atenção para o cardápio com tutu à mineira, isca de merluza milanesa, fraldinha ao molho de ervas, filé de frango grelhado, alcatra cebolada, lombo de panela e conchilhone de 4 queijos. Tudo isso e muito mais somente no Fogão Caipira, que fica na rua Major Anacleto, 87, aqui no centro de Guaxupé. O WhatsApp do Fogão é 991790476. Fogão Caipira com sua irresistível comida mineira. Rápido intervalo e voltamos para falar de segundona mineira. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Atenção comerciante, atenção dona de casa, você quer fazer economia? Olha as ofertas do Mineirão aí. Arroz agulhinha Tia Ju 5 quilos 16,80. Coxa de frango congelado Pif Paf 1 quilo 7,80. Mussarela Del Rey peça o pedaço quilo 29,80. Ofertas válidas até 5 de outubro. Mineirão Atacarejo, mais perto, mais barato. Ei, amigo, sua bateria deu ruim? Não se preocupe! A Casa das Baterias Parque 1 resolve seu problema rapidinho. A Casa das Baterias é a única que te dá 1 ano e meio de garantia na bateria Zeta e a bateria Moura em até 10 vezes no cartão e com 2 anos de garantia. Precisou? É só procurar pelo Luciano e pelo Klemer. Casa das Baterias Parque 1, Avenida Felipe Elias Zeitune, número 4419, próximo ao Caique. Parque 1, telefone 988-25-1708. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras?
A calha coleta a água da chuva. O roof faz a conexão da telha com o telhado. E a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, Centro de Guaranésia. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, frefilados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Clube FM, 74 anos. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. E conforme falamos e anunciamos, Paulo Júnior, Segundona Mineira, temos aí definidos os postulantes ao título. Pois é, Rafael, e o América Teoflotone, né, aplicou uma sonora goleada no Atlético Três Corações 4-0 e o Vila Real ficou no empate em 0-0 com o Nacional, conforme ele venceu por 2-0 no primeiro jogo, então ele também classificou. E nós vamos então falar os 8 classificados, que seriam os 4, né, desta fase, juntando com os outros 4 do primeiro turno. Itabirito, Araxá, o Norte Esporte Clube, o Valério Doce, Novo Esporte, Coimbra, América de Teófilo Otoni e o Vila Real vão aí, agora vai sair a chave, a federação vai sortear e vamos ver aí quem é que vai subir. Pois é, tem alguém aposta em algum time aí, já crava, falou, ó, minha aposta é esse? Eu vou no Itabirito, que eu acho que é um time bom, e o Valério Doce, que tem tradição. E aí, Miriam Reis, quem você aposta para subir para segunda divisão? Aliás, pro módulo 2, né? Qual que tá o terceiro? Não, agora não tem classificação, Só vai juntar. Entre eles, né? Vai juntar os 8. Eu fico com o primeiro, então, é o Itabirito, né? Vai subir 2, né? Eu fico com o Itabirito e o Araxá, Rafael. O Araxá também fica naquele ping-pong, né? Sim. Vai e volta. João Augusto, rapaz mais brigão de Guaxupé. Eu acredito que o Itabirito tem um bom time, mas pode chegar, e vou acreditar aqui que a equipe lá do Norte Esporte Clube, que é um time de empresários lá de Montes Claros, fizeram aí uma equipe para subir, para buscar alguma coisa lá em cima. Então eu vejo o Norte Esporte Clube e o Itabirito lá em cima. Bom, seguimos então, partimos para a Série B do Brasileirão. Tivemos aí mais jogos no final de semana. Ô Rafael, antes um pouquinho, só se você me permite, a Série C também está na reta final. O ABC empatou com o Mirassol em 0-0, jogou no sábado, e o jogo de volta vai ser no dia 6, às 17 horas, Mirassol e ABC. Aí está a reta final da Série C. O Mirassol tem grandes chances de se tornar campeão aí dessa Série C. E subindo já subiu, né, para a Série B, mas
conquistando o título a nível nacional de Série C. Bom, partimos então, Série B do Brasileirão. Aconteceram 2 jogos, fechando a rodada de número 32. No sábado, jogando no Augusto Bauer, lá em Brusque. O Brusque perdeu para o Criciúma por 2-0. E o Ituano, João Augusto, fez 1-0 em cima do CRB, jogando lá em Itu. Isso, fechando aí a 32ª rodada. Pois é, falando desse jogo do Ituano, péssimo resultado pro Vasco da Gama de novo. Miriam Reis, o seu Vasco está indo de mal a pior. Olha, se eu sair na rua e alguém me chamar de vascaína, aí vocês vão falar que eu vou perder um pouco a razão. Gente, o Ituano vai jogar, eu acho que a última partida contra o Cruzeiro, não é isso? Não, ele vai jogar quarta-feira. Ele vai jogar quarta-feira agora. E eu acho que ele vai entortar aí pro Vasco da Gama, sabe? Eu acho que ele vai chegar ali na frente. E ele deu 1-0, hein? CRB, hein? Jogo gostoso. É possível que fica essa decisão aí do quarto colocado da Série B entre Ituano e Vasco. Não, e vai ser até o final. Até o final. Realmente até o final. Temos aí muitas coisas, muita água para passar debaixo dessa ponte, porque a rodada que é difícil para um é difícil para o outro. Exatamente. Então pode ser que a gente fique para resolver isso aí até a última rodada. Do jogo em si, esse jogo do Ituano e CRB, jogo truncado. Agora, do Criciúma não. O Criciúma e Brusque foi tranquilo, né, gente? Tranquilo. A gente acompanha. Dominou fácil, tudo. Apesar de ter feito os gols somente no segundo tempo, mas foi soberano. A equipe do Brusque está aí na zona de rebaixamento, né? Ô João, hoje abrimos a 33ª rodada, isso mesmo? 20 horas no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, Guarani e Londrina. Esse jogo, Rafael, só rapidinho, é uma vitória do Londrina diante do Guarani. Ele chega ao mesmo número de pontuação com o Vasco da Gama de 49 pontos. Então, e o Guarani, com certeza, vai melhorar ainda mais precisa do resultado também. Mas é jogo complicado, Guarani e Londrina hoje em Campinas. E temos mais um jogo, né? Sim, 20 horas no Castelão, lá em São Luís, no Maranhão, Sampaio Corrêa e Ponte Preta. Bom, desse jogo Guarani contra Londrina, Paulinho, é um jogo difícil. A gente volta a repetir o que a gente falou na semana passada, é a turma lá de cima jogando contra a turma lá de baixo. Não tem jogo fácil para ninguém. Mesmo fora de casa, você acredita que o Londrina pode surpreender o Guarani ou não? Pelos últimos resultados, vimos uma ascensão muito grande do Guarani e vai fazer valer o mando de campo. Guarani, que é o 14º colocado, tem 38 pontos, né? E a equipe do Londrina é o 6º com 46 pontos. É um jogo muito difícil para as duas equipes. O Guarani, ele nas últimas partidas, ele tem se sobressaído, tem apresentado um melhor futebol diante da sua torcida, principalmente lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Ganhou o último jogo fora, né? Então eu acredito que o Guarani vai fazer uma boa apresentação e o Londrina é que vai ter que correr atrás, né? Porque ele tá aí, ele e o Ituano principalmente, né? Chegando pertinho do Vasco da Gama, mas vai ser um grande jogo, com certeza. Rafael, só na Série B ainda, esse resultado de derrota do Bahia que aconteceu no final de semana, aí o Anderson Moreira foi demitido do Bahia. Apitou na curva. E aí já contratou Eduardo Barroca para esses 6 últimos jogos da Série B. Sabe que eu não trocou 6, nem meia dúzia não dá. Não, os nomes são os mesmos. O Barroca é mandado embora do Atlético Goianiense, ele vai para um, ele vai para outro e volta para outro para tentar salvar outro time. Só que não muda, são os mesmos times e fazendo a mesma estratégia. É hilário, né? Hilário. Porque não permanece, gente, que já está ambientado com o próprio Anderson Moreira, gente, até o final do... Ô, João, eu concordo, mas o problema é o seguinte, se esses diretores buscassem alguma coisa diferente no mercado, tudo bem, mas eles correm aí para pegar o que foi demitido há 3, 4 dias antes e volta. Porque estava ruim. Porque estava ruim. E traz pro time para tentar consertar. Aí eles trazem um treinador que já não deu certo em 4, 5 equipes, né? E vai ter que salvar a equipe dele. É complicado mesmo, é muito difícil. Agora, é o seguinte, você tocou num ponto interessante, João. A diretoria do Bahia, inclusive, está entrando num processo de SAF. O clube foi vendido recentemente pelo Grupo City. E aí seria mais fácil terminar a temporada com o próprio Anderson Moreira, sobe e faz um planejamento a longo prazo já pensando na SAF, ou alguém imagina 1% de chance de Eduardo Barroca ser o grande treinador do Bahia que pertence ao Grupo City?
Ah, tem dó, né? De jeito nenhum. Agora, o Bahia está entre os 4 classificados. Tranquilamente ele poderia manter isso, porque ele tem uma gordurinha aí. São 6 jogos somente. Então mantém o treinador que está ali, a não ser que o ambiente dentro do clube seja péssimo demais. Ó, ele teve 97 dias frente ao Bahia, então... ele teve 19 jogos e 47% de aproveitamento. É ruim? É ruim. Só que segurou até agora, faltando 5 rodadas, você vai querer reinventar a bola? Mas, Rafael, se você pegar todas, percentualmente falando, se você pegar todas as performances dos treinadores, são poucos os treinadores que passam 55% de aproveitamento. Ainda mais pensando em Série B, né, pessoal? Sim, não é por aí. São casos muito restritos, que é Abel Ferreira, algum outro treinador aí de forma diferenciada, mas no restante... Você pode ver que o aproveitamento muito poucos passam de 50%. Mas o que eu acho que pesou um pouco, a torcida estava pegando no pé por conta que o Anderson Moreira estava escalando os jogadores por currículo. Por exemplo, o Marcinho e o Rodalega não estavam jogando absolutamente nada. E os dois eram presenças certas no time. Aí tinha, por exemplo, tinha o Jacaré, tinha opções para colocar ali, para substituí-los, e não tinha chance. Realmente ele morreu abraçado com esses dois jogadores. O próprio Copete, gente, não é jogador, também. Não é jogador de banco, principalmente num time que não é o Bahia. Ô João, eu acho que ele não é nem jogador de Série B. Não, eu acho que ele cabe em times da Série A. Cabe. Mas ele estava no Avaí. Sim. Bom, partimos assim, fechamos a Série B do Brasileirão. Bora falar de Série A. Final de semana agitado com muitos jogos que comporam aí mais uma rodada. Vamos a eles. No Mineirão, aí com 2 gols de Hulk, o Atlético Mineiro bateu o Fluminense 2-0. Lá no Beira-Rio, jogando às 15 horas, o Internacional venceu a equipe do Santos por 1-0. E o Ceará foi surpreendido em casa pelo América Mineiro, perdeu por 2-1. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense bateu o Juventude 2-0. E o Atlético Goianiense, querendo se emergir da fase crítica, venceu o Avaí lá em Santa Catarina por 2-1. No Maracanã, Flamengo goleou o Bragantino 4-1. No Castelão, o Ceará perdeu para o América Mineiro 2-1. E jogando na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrentou o Cuiabá e venceu por 2-0. O Goiás também foi surpreendido em casa, perdeu para o Fortaleza pelo placar de 1-0. Completando a rodada hoje, de número 29, acontece 20 horas no Engenhão, no Rio de Janeiro, Botafogo e Palmeiras. Vamos falar de todos os jogos, inclusive falar desse jogo de hoje. Mas antes, pessoal, um fato aqui tanto quanto interessante. A gente fala da turma lá de baixo, querendo sair da zona da degola e tudo mais. Do 15º para baixo, ou seja, 15º, 6º, 7º, 18º, 9º e 20º, ninguém mudou posição. Foi sapecada para tudo quanto é lado, com exceção do Atlético Goianiense que ganhou, mas ainda assim não conseguiu mudar de posição na tabela. Ele melhorou um pouquinho, né? Chegou mais próximo, mas continuou, patinou no mesmo degrau, né? Não adianta. Bom, jogo a jogo agora, João Augusto. O Atlético Mineiro precisou de mais uma grande atuação do Hulk para bater o Fluminense, hein? Conta para mim como foi essa partida. Olha, o Atlético precisava de um jogo desse tamanho, com a equipe que vem bem no retorno, né? O Fluminense vencendo bem por 2-0, 2 gols do Hulk, como você disse, do Hulk, né? Como você disse muito bem. Agora, o Fluminense ainda teve a expulsão do Manuel, zagueiro. Depois, com essa expulsão, deu uma complicada na equipe do Rio de Janeiro. Eu vou ser bem sincero, desculpa te cortar, mas vou ser bem sincero. Para mim foi um dos piores jogos do Fluminense com o Diniz no comando. Não, ele total, Rafael, minha maneira de entender, o treinador que fica parado no seu local de trabalho, o treinador tem que jogar com o time, tem que gesticular, tem que erguer os braços, tem que gritar. Eu penso desse jeito, você entendeu? E o Diniz faz isso, mas nesse jogo diante do Atlético, parece que ele estava aceitando a derrota, parece que ele estava sem coragem de jogar com o Fluminense. O Fluminense até começou, falou, beleza, vou. Aí eu acho que sentiu o gol. Sim, sentiu o gol do Atlético e depois... Mas o gol do Atlético, Rafael, foi aos 41 minutos do primeiro tempo. Mas até então, até os 37 minutos do primeiro tempo, nós tivemos 2 chances do Fluminense e só. Sim. Na partida, não teve chance, claro. Não, mas eu entendo que o Atlético, ele entrou realmente para definir a partida. Ele não... Era fundamental, era tudo que ele precisava no sábado, era aquela vitória frente
ao Fluminense, porque no primeiro turno ele levou uma lambada de 5, né? Agora, Paulinho, você gosta muito de falar do Cuca, que tá na hora de pegar o boné, e aí? Mas não muda nada, né, Rafael? Essa vitória aí o trabalho que o Atlético Mineiro tá fazendo, não muda, muda na pontuação, na tabela, os 3 pontos que ele faturou para cima do Fluminense. Mas tem que melhorar demais a equipe do Atlético Mineiro, porque o futebol que ele está jogando, ele vai ter problema nas outras partidas. Mas você não achou que foi melhor nessa partida? Ele foi melhor em relação à equipe do Fluminense, venceu por 2-0, era muito cobrado dos torcedores, diretoria, o clima estava terrível lá, né, pro Galo Mineiro. Então ele tinha mais que obrigação de ganhar esse jogo, mas de qualquer maneira. Mas ele mexeu na parte defensiva, ele já entrou com o Gemerson. Na minha opinião, não pode ficar no banco do Atlético. O tal de Nathan Silva, a mídia brasileira subiu na cabeça desse moço. É um jogador natural, igual, não vejo nada. Gemerson, na minha opinião, tem mais bola do que o Nathan Silva. Mas você não acha que isso aí talvez é por conta da boa campanha que fez no ano passado, onde tudo dava certo? E aí, pelo momento, ele cresceu. E fazendo gols ainda, né? Sim. Mas o jogador, não é só um momento bom do clube que ele tem que estar bem, tem que estar bem nos momentos ruins. No caso do Atlético, ele vem entregando a rapadura em vários jogos. O Nathan Silva, eu entendo que o jogador é assim, sem velocidade, um jogador sem antecipação. Você pega o Gemerson, que foi pro jogo nesse final de semana, é diferente dele. O técnico sai bem pro jogo, antecipa bem. Então foi bem o Gemerson. Bom, segundo jogo aqui que a gente tem que comentar é, Coelho, o Internacional batendo o seu Internacional 1-0 contra o seu Santos por 1-0. Conta pra gente como foi. O Internacional teve o primeiro gol logo nos primeiros 20 minutos, né, de jogo. O Santos tentou melhorar, mas não conseguiu. Você acha que tem alguma mudança já no comando do Orlando Ribeiro? Eu achei que o time melhorou. Foi melhor? Foi melhor. No segundo tempo teve uma boa participação, teve alguns lances. Teve o lance também do Luan, que se irritou com a substituição, mas também não estava oferecendo grandes coisas. É isso que eu ia te perguntar, eu queria que você analisasse. Ele tem o direito de achar ruim? Não, pelo contrário, ele tem que agradecer o Santos que está deixando ele jogar. Então, aí o Santos melhorou um pouco no segundo tempo. Teve algumas chances, tudo. E o Inter jogou no esquema tático do Mano Menezes, né? Mais retrancado, explorando. Fez um gol, acabou. Exatamente. Bom, tá aí então o Santos que não conseguiu somar pontos, mais uma rodada sem somar pontos. Mas vamos somar quarta-feira, viu? Quarta-feira? Contra quem? Contra o Atlético Mineiro. Eita! Mas na Vila. Já comprei o ingresso. Então tá bom. Bom, olha só, nós vamos chamar um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Panorama Esportivo. E aí sim, entraremos com os detalhes das outras partidas e também Copa Sul-Americana. Mas se não der tempo da gente falar, não tem problema também não. Da Sul-Americana principalmente, né? Da Sul-Americana sem problema. Hoje a gente faz questão, não faz? Gente, com certeza. Pra quê, gente? Vai, Del Valle. Rápido intervalo e já voltamos com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube, a emoção simples, a comunicação que você gosta. Ei, amigo, sua bateria deu ruim? Não se preocupe! A Casa das Baterias Parque 1 resolve seu problema rapidinho. A Casa das Baterias é a única que te dá 1 ano e meio de garantia na bateria Zeta e a bateria Moura em até 10 vezes no cartão e com 2 anos de garantia. Precisou? É só procurar pelo Luciano e pelo Klemer. Casa das Baterias Parque 1, Avenida Felipe Elias Zeitune, número 4419, próximo ao Caique. Parque 1, telefone 988 25 1708. Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, Centro de Guaranésia.
Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, trem-filados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Clube FM, 74 anos. O nosso melhor presente é estar presente no seu lar. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Ô, pessoal, antes da gente continuar aqui falando do Panorama Esportivo, evidentemente, e falando também dos esportes que aconteceram no final de semana, nós temos um áudio aqui que eu gostaria muito de colocar no ar. Vamos lá. Vem ele. Não, eu antes de colocar, eu perdi a autorização. Eu posso ou não posso, Paulo Júnior? Eu não sei que áudio que é, ué. É de um amigo seu. Solta o tour. Não, eu vou esperar então. Posso ou não posso? Vai, ele não fez uma boa. O programa é livre, né? Não, mas lá. aqui. O programa é de esporte, livre ainda não. É. Então vamos lá. Já que você permitiu, e aqui a gente é uma democracia. Coelho, você vota por colocar ou não colocar o áudio? Colocar. Miriam Reis, coloca ou não coloca o áudio? Eu sou muito amiga dele. Nossa, agora eu tô na ponte. Sim ou não? Sim. João Augusto? 100%. Paulinho, eu ia votar não, mas eu já perdi. Olha! Para os meus amigos ouvintes da Clube FM, para ver o que eu passo aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Escuta só isso, pessoal. Vamos? Nem áudio não tem. Ô Rafael, quero agradecer o Paulinho Mandiná pelo voto que ele deu. Graças a Deus, ele deu o voto. Nossa, que milagre, viu? Eu tava com um problema lá de documentação, então muita gente falou que eu não era candidato. E o Paulinho deu o voto e a mulher dele também, foi o casal, 2 votos. Obrigado, viu, Paulinho? Fique com Deus. 1.217 votos, 2 da sua família, Paulo Júnior. Isso mostra a sua amizade com o Tony Play. Foi bem empregado, né? Foi bem empregado? Foi. Então, beleza, agora sim já temos isso resolvido, temos essa... A gente tava com essa dúvida se ele votou ou não votou no amigo dele. Então pronto, resolvido. Voltamos aqui com o Panorama Esportivo, falando agora do jogo entre Ceará e América. E o América conseguiu mais uma vitória fora de casa, Paulinho? Foi um grande jogo, Rafael. Você sabe que enfrentar o Ceará lá não é moleza, não. E o América vinha de derrota, o América precisava desta vitória. O pessoal fizeram uma grande festa lá, os jogadores do América. O América, ele se impôs para cima da equipe do Ceará. Ele jogou um futebol redondinho, ele soube defender na hora certa. É lógico que passou alguns sufocos, alguns contratempos dentro da partida, dentro do contexto dos 90 minutos, mas ele se sobressaiu, partiu para cima do Ceará e é o América Mineiro, né? Quem estava acostumado a ver o América, Rafael,
era um ping-pong, né? Subia num ano, descia no outro, subia num ano, descia no outro. Agora parece que o América, ele se firmou realmente na Série A e tá fazendo um grande campeonato. E o interessante é que ele já tá entrando novamente naquela pré-Libertadores. Ele vai, Rafael, porque a diretoria quer, os jogadores quer, o técnico quer, o torcedor quer, então tá todo mundo vestindo essa camisa do América para ele realmente retornar para a Libertadores. E ele vai conseguir. Miriam Reis, e o seu Flamengo, hein? Não tomou conhecimento, 4-1 frente ao Bragantino. Conta pra gente como foi. Foi maravilhoso. E outra coisa, foi um dos melhores jogos, né? De toda a bancada aqui. Vocês podem ver aí, ó. 4-1 em frente ao Red Bull. Outra coisa é o Gabigol errando aquele pênalti, hein? Nossa, eu já fiquei... Eu vou ser sincera, eu como torcedora, eu falei, nossa, pelo amor de Deus. Mas... veio, depois foi 1-1, né? É um empate. É um empate que eu falei assim, não, peraí, eu tinha apostado 4-0, aí já tinha errado, porque foi 4-1, mas aonde tem Pedro tem gol, hein? Você questiona o pênalti ou não? A marcação não, né? Não, eu pênalti, achei claro. que foi claro. Beleza. Entendeu? A expulsão, né? Também, agora, nós jogamos, gente, nós jogamos com 11 contra 10. Exato. Nós tínhamos que vencer. Eu acho que isso daí era uma honra também para o Flamengo, tá? Agora uma pergunta que eu vou te colocar na parede. Hoje você tem uma vaga no time do Flamengo. Uma vaga? Pedro ou Gabigol? No momento é o Pedro. Tem que pôr o Gabigol no banco. Agora você... Não, eu acho assim, eu sou daquele assim, se tiver os dois pra jogar, tudo bem. Mas o Bruno Henrique tá voltando, por isso que eu tô te perguntando. Tudo bem. Não, ele teve alta. Não, ele passou por uma cirurgia de novo. De novo? Nesse final de semana. Nesse final de semana? Nesse final de semana. Ô, louco, eu não tava sabendo. Eu vi que ele teve alta na sexta-feira. Voltou no sábado e foi operado novamente. Não... Poxa vida. Que legal, mas outra coisa. Tá descartado esse resto de ano. Quando jogou o Gabigol e o Pedro, você viu que a assistência, quem dava era o Gabigol. Sim. Certo? Então, eu gostei, eu gosto. Mas quem vai pra seleção é o Pedro. Você acha que ele vai? Carimbou a vaga dele ontem? Eu acho que sim. E outra coisa, eu acho que ele não vai ser o titular. É uma opção no banco, tá? Mas ele vai pra Copa. Bom, mas pode surpreender e passar a ser titular. Opa. Agora, é interessante aí, Rafael, só um gancho dessa detalhe. Diziam que Pedro e Gabigol não podiam jogar juntos. E jogaram, né? E não jogavam até então com a contratação do Dorival Júnior. O Dorival colocou os dois para jogar, montou um esquema onde os dois pudessem produzir mais. Isso. E aconteceu uma coisa inversa. O Gabigol, de goleador, ele passou a ser garçom do Pedro. Pois é, mas não me entenda mal. Isso só aconteceu porque o Dorival Júnior teve a sorte, não me entenda mal, de ter a lesão do Bruno Henrique para poder encaixar mais um no time. Não, senão ele tava ferrado. Sim, ele tava mesmo, isso mesmo. Mas mudou a fisionomia, o jeito, a filosofia, o jeito da equipe jogar e tá dando certo essa dupla. Ô João Augusto, e seu Corinthians em 2-0 em cima do Cuiabá e nós acertamos aqui que ganharia. Aqui os outros apostavam na zebra Cuiabá, não demos ouvidos a eles, João Augusto. Rafael, o Corinthians não fez mais do que seu dever, ganhar do Cuiabá, que está aí na zona de rebaixamento. Os torcedores do Corinthians todos sabem, enche aí o seu estádio, né, o Química Arena, apoia, incentiva a equipe, né? Jogou bem ou jogou pro gasto? Não, jogou. Não pegou um Cuiabá que, modéstia à parte, o tal de Cuiabá já fez tudo para subir para A e cair de novo para B. É um time que... Mas já tá no terceiro ano, João. Então... na Série A. Mas o que acontece? Agora, se o Daverson... Termina. Peraí, desculpa, conclui o pensamento. Dá licença, Coelho. Desculpa. Então, o Rafael, o Yuri Alberto e o Roger Guedes, esta dupla na frente, eles encaixaram bem e tá tudo dando certo para que o treinador, o Vitor Pereira, está buscando o time Renato Augusto para conduzir, para equilibrar o time, joga durante o tempo que ele está em campo, o time produz, o time vai para cima, mas eu entendo que, Rafael, os corintianos sabem que o Corinthians fez a obrigação, não poderia de forma alguma colher um resultado ruim diante da equipe do Cuiabá. Pode falar agora.
Eu acho que se o Davidson não tivesse cortado a unha, eles não dariam aquele gol, anulariam o gol. Porque, para mim, o gol foi mal anulado. Foi coisa de 5 milímetros que eles... e com 3 minutos de jogo, se valida esse gol do Davidson, a história seria outra desse jogo. Tanto é que demorou mais de 4 minutos para a decisão disso. Puxaram linha para cá, puxaram linha para lá. Se ele tivesse cortado a unha do dedão, não estaria na mesma linha. Eu vi umas 3 vezes o lance e eu não consegui chegar num consenso. Eu cada hora que eu olhava, eu falava assim, parece que tá. Não, parece que não. Mas eu acho que foi bem anulado. No final, eu acho que foi bem anulado. Eu só tenho uma dúvida, Rafael, se a gente inverter o posicionamento. Se fosse o Corinthians tivesse feito gol, eles não anulariam esse gol em hipótese alguma. Exatamente. Agora, eu concordo. O resultado deste jogo, Rafael, ele também não condiz aí. O Corinthians não deitou, rolou pra cima do Cuiabá, não. Mas tem... O Cuiabá partiu pra cima do Corinthians, deu um trabalho danado pro Corinthians. Então não foi esse mamão com açúcar, não. Mas por isso que eu perguntei pro João, jogou bem ou jogou pro gasto? Porque ao meu ver, jogou pro gasto. Jogou pro gasto, jogou e olha pro lá. Gasto e fez 2 gols e beleza. Exatamente. Okay. Mas, Rafael, até vou discordar um pouco dos meus parceiros da bancada. É a opinião deles, a gente respeita, mas eu entendo que eu estivesse apitando, anularia o gol, dava aí a posição irregular do Davidson quando ele pegou na bola. No mínimo, para mim, teria que ser na mesma linha, e na mesma linha não é impedimento. Bom, beleza, pessoal. Fechamos assim esse jogo também aqui pelo Brasileirão. Hoje nós temos mais um jogo, que é justamente o Botafogo encarando o Palmeiras, pra gente complementar a rodada. Miriam Reis, Botafogo encarando o Palmeiras lá no Engenhão. Pergunto pra você que conhece bem os times do Rio, o Botafogo consegue surpreender esse Palmeiras? Eu acho que sim. Acha que sim? Eu vou acreditar no Botafogo. Mas o Botafogo vive um bom momento, né? Ele vive um bom momento, entendeu? E eu acho que o Palmeiras... eu não vejo o Palmeiras ganhando o Botafogo lá dentro do Milton Santos. É que é o seguinte, o Palmeiras está invicto como visitante no Brasileirão. Nossa. E ele tá a 13 jogos sem perder. Então, mas hoje ele vai empatar. Eu acho que o Botafogo... Se o Botafogo não ganhar, hoje dá um empate. O Palmeiras não ganha do Botafogo. Tá enfática, Miriam. Tô. O Coelho tá abaixando a cabeça, como que ele tá concordando? Você concorda com o que ela falou? Assina embaixo? Não com o resultado. Com essa certeza, né? Mas eu acho que o Botafogo vai realmente vender muito caro esse jogo pro Palmeiras. Ele tá sem o Cuesta e o Marçal, hein? Os 2 titulares. Mas o Palmeiras tem jogador que não vai estar presente de titulares, né? Provável Palmeiras para hoje. Você tem, João? Tem, tá Vamos aqui. Lá. Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan. Murilo teve um problema de uma virose, não vai pro jogo. E Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Bruno, Tabata e Scarpa na frente de Dudu e Ron. Força máxima. Força máxima. O Veiga que já não tá jogando, que aí sai pra entrada do Bruno Tabata. E o Murilo. Força máxima. Não pode deixar o Dudu jogar com o Scarpa. O momento lá, do Botafogo é bom. Né? Tem que... o Botafogo tem que armar em cima desses 2 aqui, tá? E não deixar jogar. Tá certo? O Marquinho do Planalto diz pra você, João Augusto. Olha o bumbo. Acabou de mandar. Grande abraço ao Marquinho. Aí, Coringão 2-0. É corintiano mesmo. Paulinho, Panorama Esportivo, oferecimento Casa das Baterias do Parque 1. Vamos lá. É o melhor que tá tendo, viu, Rafael? Casa das Baterias. Passei lá, bati um papo com a rapaziada lá, o pessoal tá satisfeito, o pessoal tá indo realmente procurar as baterias. E além disso, o pessoal lá da Casa das Baterias é a única que te dá 1 ano e meio de garantia na bateria Zeta e 2 anos de garantia na bateria Moura. E você pode ainda comprar e parcelar em 10 vezes no cartão. Casa das Baterias do Parque 1, Avenida Felipe Elias Zeituni, número 4.419, próximo ao Caique, lá no Parque dos Municípios 1. E atenção, anota aí o telefone, se você precisar de um socorro para o seu carro, é só ligar 98825-1708. Valeu, Paulinho, rápido intervalo e já voltamos com o Panorama Esportivo. Estamos
apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube, a emoção simples, a comunicação que você gosta. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, frenfilados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Cuide do seu bem mais precioso, a sua segurança e da sua família em primeiro lugar com a Infotronic Segurança Eletrônica. Monitoramento 24 horas, alarmes, câmeras, cercas elétricas e rastreamento veicular. E mais, adquira o autorrastreamento veicular e tenha vantagens exclusivas para o seu veículo. Infotronic Segurança Eletrônica. Fone 3551-6430 e o WhatsApp 99202-9829. Seja você também Infotronic e garanta mais tranquilidade e segurança para você e sua família. Eu sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Ei, amigo, sua bateria deu ruim? Não se preocupe! A Casa das Baterias Parque 1 resolve seu problema rapidinho. A Casa das Baterias é a única que te dá 1 ano e meio de garantia na bateria Zeta e a bateria Moura em até 10 vezes no cartão e com 2 anos de garantia. Precisou? É só procurar pelo Luciano e pelo Klemer. Casa das Baterias Parque 1, Avenida Felipe Elias Zeitune, número 4419, próximo ao Caique. Parque 1, telefone 988-25-1708. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, Centro de Guaranésia. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Clube FM, uma emissora da organização Nabisa Yacht. 74 anos. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. É, pessoal, e no sábado aconteceu um joguinho aí, nada a ver, Copa Sul-Americana. Lá no Mário Alberto Kempis, o São Paulo perdeu a final da Copa Sul-Americana para o Independente Del Valle, 2-0 pro Suco. E detalhe, não foi Suco não, foi um passeio, foi uma sacolada. Vou dar primeiro minha visão de torcedor, aí eu jogo pra bancada e vocês mutilam, façam o que vocês quiserem. Para começar, o São Paulo, do elenco atual, claro, a gente tem bons nomes lá, claro que tem. Só que não dá para negar que é um elenco perdedor. Você tem ali 2 ou 3 jogadores que estão acostumados a levantar taça. E digo mais, entre eles era o Miranda, velho de guerra, que não é titular.
Rafinha, velho de guerra, que também não é titular, e o outro é o Rogério. Tira esses 3. O que o elenco que tem no São Paulo ganhou? É o Patrick. O que ele ganhou? Campeonato Brasileiro? Não. O que ele ganhou? Não, mas ele estava no Inter naquela campanha da Libertadores, não estava? Não. O que algum jogador de São Paulo ganhou? É um elenco que não está acostumado a ganhar. Não é um elenco vitorioso. E eu estou errado também de falar isso pelo seguinte: eu aprovei esse elenco o tempo todo. Não é pelo fato de ter perdido que eu estou criticando. Não. Eu estou fazendo uma visão do jogo, que é um elenco que não tem casca de vai ser campeão, tudo mais. Final não se joga, final se ganha. E o São Paulo, desde o primeiro minuto, entrou para perder, porque entrou nervoso, dando paulada, rifando bola. O São Paulo não teve o meio-campo em momento algum da partida. Aí, beleza, fez a primeira. Teve um apagão de 3 minutos, onde o Del Valle teve 2 chances, uma delas culminou no escanteio, no rebote do escanteio, pôs a bola pro Lautaro Dias, que fez o gol. Beleza. O Felipe Alves pegou pelo menos umas 2 ou 3 bolas sensacionais. Bola na trave. E que ele desviou, senão poderia ter sido gol. Ele foi fundamental para o jogo. No começo da segunda etapa, o São Paulo teve 4 ou 5 chances que não conseguiu converter em gol, que se faz um gol ali mudava totalmente a partida, mas pelo nervosismo não conseguiu fazer. Aí começou aquela história, tá passando o tempo, não fizemos, estamos perdendo e não vamos virar. Por quê? Porque é o elenco que não está acostumado a ganhar. Tô errado, Paulo Júnior? Não, Rafael, vou resumir em poucas palavras o que eu vi do São Paulo jogando. O São Paulo tinha tudo para chegar e para faturar o caneco, para ganhar. O São Paulo tem mais time, o São Paulo tem mais nome. O São Paulo é muito mais time do que o Del Valle, no papel. Agora, o São Paulo foi jogar, não tinha torcida do Del Valle, tinha mais torcedores do São Paulo do que Del Valle, um estádio com 50% vazio, uma negação e nota 0 para Conmebol de fazer uma partida desta, entendeu? Uma final de uma Sul-Americana, num local que não tem torcedor, não vai torcedor, então, mas isso é coisa da Conmebol, deixa para lá. Agora, esse não é o São Paulo que eu conheço, Rafael. Eu não vi o São Paulo, aquele São Paulo que eu conheço que joga no Morumbi. Eu não vi o tricolor do Morumbi jogar, sinceramente. Repetindo aí um pouco as suas palavras, o São Paulo entrou com medo, o São Paulo entrou, parece que tinha um fantasma na frente dele, parece que tinha um Flamengo melhorado 600 vezes na frente dele. Então o São Paulo não teve categoria, não teve o profissionalismo de encarar uma partida com normalidade. O Luciano já começou, assim que a bola rolou, já discutir, galera discutindo também. Então, olha, o São Paulo, sinceramente, ele fez por merecer perder esse jogo. Ele não jogou para vencer e não merecia absolutamente nada, enquanto que a equipe do Del Valle tocava a bola, saía o goleiro jogando para o zagueiro, saía tocando meio de campo, saía tranquilamente, envolvendo toda a equipe do São Paulo. Então, deu a lógica, o São Paulo não fez realmente, Rafael, por merecer este jogo. Agora, o que eu falei, eu acho que vem de encontro com o que o Paulinho falou, Coelho. Final não se joga, final se ganha. O Del Valle não jogou, mas ganhou. A hora que foi lá e fez o gol. A pergunta que eu faço aí para o pessoal é o seguinte: nós estamos falando do São Paulo, estamos negativando todo o elenco, a partida do São Paulo, tudo bem. Agora, você não acha que foi mérito também do Del Valle? Sim, acho que sim. Justamente então, por isso. Se houve o mérito do Del Valle, dele manter, saber taticamente armar uma equipe, explorar as deficiências do São Paulo, então nós temos que parabenizar a equipe do Del Valle e saber que o São Paulo também perdeu por uma boa equipe, que soube fazer o resultado, soube administrar. Soube sofrer. Então eu acho que aí faltou para o São Paulo encarar a decisão de forma diferente com o que ele fez. Não estava. Aí é a preparação antes de jogo, o treinador organizando a equipe, acalmando os nervos. Não sei se. Porque o São Paulo estava literalmente pilhado para essa partida. Então, mas aí o São Paulo, a direção do São Paulo, o treinador, toda a diretoria já sabia disso aí, porque eles estão cansados de saber que esta equipe do Del Valle, ele já veio aqui, ele desbancou o Corinthians, ele já desbancou todos os grandes times do futebol brasileiro. Tinha que estudar muito bem a equipe, saber como que a equipe joga.
Agora, o São Paulo não entrou numa barca furada sem saber, sem conhecer o time do Del Valle. Mas então é falha do Rogério, que não montou a equipe? Não, é falha de um conjunto total da equipe do São Paulo que não jogou bola e deu crédito pro Del Valle crescer pra cima dele. E aí, João Augusto, pra você, onde tá a falha do São Paulo no final de semana? Olha, eu vou usar 2 palavras. Tiriça. Aí uma só. Ah, bom. Tinhaca. Tiriça, São Paulo faz muito tempo, gente. Não é só nesse jogo, não. Vem numa nhaca danada, vem numa tiriça danada, você entendeu? Não é o momento do seu Casares, que é o presidente da diretoria, chegar nesse povo, nesses jogadores e puxar a orelha desse povo, gente. Como disse o Paulo Júnior, o elenco do São Paulo, todos nós sabemos que não é tão arrebentado dessa forma. Tem um bom time, tem um bom grupo de jogadores, alguma coisa está faltando no São Paulo. Agora, eu só não concordo com o Paulo Júnior que o São Paulo é melhor que o Del Valle. Quanto foi o jogo? Foi 2-0 pro Del Valle. O São Paulo não jogou bem, mas o Del Valle não pode, não tem que respeitar, porque foi campeão. Agora, que o São Paulo está aí há muito tempo nessa nhaca, nessa tiriça, isso é inegável. Agora entra, Miriam Reis, no que eu tô falando. O João falou num ponto e foi o que eu abri. Falta jogador cascudo, jogador acostumado a ser campeão no São Paulo. Por que o Rogério Ceni não colocou o Miranda e o Rafinha? O Rafinha. Eu te respondo isso com muita clareza. Sabe por e quê? aí eu concordo com o Rogério. Os dois são reservas. Mas eu acho que eles tinham mais base, eu falo assim, de enfrentar times de fora. Mas sabe? O problema foi na... Talvez seja assim, eu penso assim, certos tipos de jogadores que passam muito mais tranquilidade, tá? Pro time todo. E eu achei que foi uma falha do Rogério Ceni nessa parte. Segundo, o Rogério Ceni, ele é muito assim, tupetudo, sabe? Tá vendo que tá perdendo de 1-0 ali? Sei lá, devia ter mexido, colocado, feito algumas mudanças. E eu acho que perdeu o primeiro gol. Foi numa falha, gente. Sabe? Eu acho que o primeiro gol do Del Valle foi numa falha do São Paulo. Foi uma falha do Pablo Maia, sabe? Que vai marcar o camisa 10 deles a 3 metros. Então. Ele dá espaço pro cara pensar, pedir um café. Onde eu vou pôr a bola? Vou colocar ali na profundidade pro Lautaro Dias chegar batendo. Eu esperava mais de São Paulo. Eu achava que, juro, que a camisa do São Paulo pesa pra caramba. Eu acho que falta isso. Falta isso. E eu fiquei muito triste, sim, da gente perder mais uma vez para esse Del Valle. Agora, o que eu falo, meu argumento para você quanto a esse seu questionamento de por que isso, por que aquilo, é onde eu defendo um pouco também o lado do Rogério. O São Paulo errou 4 gols no começo do segundo tempo, absurdos. O Caleri estava muito nervoso, não é? Errou 4 gols absurdos. Então o que acontece? Isso não é culpa do treinador. Se faz muda a partida, porque dá tranquilidade. Agora, não fez, deu espaço, tanto é que ficou naquele nervosismo, e aí esquece. Como o João gosta de falar, um abraço pro gaiteiro. Eu gostaria muito, Rafael, de estar falando aqui agora, mesmo com a derrota do São Paulo, mas sinceramente eu gostaria de falar, olha, o São Paulo perdeu para uma grande equipe, jogou um grande futebol, mas infelizmente são coisas do futebol. Mas eu não posso falar isso, Rafael, porque aí eu estou enganando o torcedor do São Paulo que assistiu também o jogo, ele já viu os gols aí na televisão, então eu não vou enganar o torcedor. O São Paulo realmente não jogou absolutamente nada, não chegou nem perto daquele time do São Paulo. Pra você ter uma ideia, o quanto os jogadores estavam nervosos, o São Paulo teve 7 impedimentos. Teve expulsão, teve bate-boca. 2 expulsões. Teve bate-boca toda hora. Então, isso aí, pra mim, não é o perfil do São Paulo. Agora, eu entendo a forma com que o São Paulo entrou pilhado, eu acho que aí foi a maneira com que esse jogo foi conduzido. Porque você mesmo, na sexta-feira aqui, é o jogo do ano do São Paulo. É verdade. Então, isso aí aumentou a responsabilidade desses jogadores, que já não, pelo que você falou aqui, listou, eram jogadores que não são jogadores ganhadores. Então, isso aí determinou com que esses jogadores entrassem em campo com tudo, falassem, nós vamos ter que ganhar agora. E não ganharam. Então, sentiu o peso. Sentiu muito o peso, não ganhou. E eu falo mais um pouquinho. O São Paulo vai ter que readequar todas essas situações, porque senão ele nem pela
Sul-Americana ele classifica. Não, tem dó. Sul-Americana vai até 15º, tem dó, ué. Não, é verdade. Aí falar de Libertadores eu concordo com você. Agora, Sul-Americana nós estamos no mesmo barco, amigo. Sim, mas vocês estão atrás de nós, né? Com um jogo a menos, né? Com um jogo a menos, né? E outra coisa. Até o jogo do Atlético São Paulo, né, Rafael? Não, mas com um jogo a menos, que a gente pega o Curitiba. Então, só isso. Beleza. Ô, Rafael, deixa eu abraçar alguns amigos que estão curtindo o Panorama Esportivo. Seu Zé do Taco não perde um Panorama Esportivo com a sua filha Zezé e também o Saulo, lá do Saulo Mac. Um abraço também pro Odair Ferreira e o Léo e o Marinho hoje falando sobre a Esportiva, viu, Rafael? O Léo que foi, né, fez parte aí da diretoria da Esportiva, também o Marinho. Então, um grande abraço a toda essa rapaziada que tá curtindo o nosso Panorama Esportivo. Deixa eu continuar aqui com os abraços. O pessoal que nos admira, né? Tá com a gente todos os dias no Panorama Esportivo. Abraço ao Zé Pedro, zelador lá do Pangaré, cuida lá da beleza lá do Pangaré. O Miguel Esmarjace, grande abraço ao Miguel, tá sempre ligado no Panorama Esportivo. Tive o prazer de conhecer ontem o seu Pedro e também o seu filho José, aí na fila, né, das eleições. O Otaviano, né, flamenguista, a Dona Nena, grande abraço à Dona Nena, gente finíssima, senhor Edgar, o Gioto, Ricardo Gioto, grande abraço ao Gioto, ligado conosco, o Eduardo, o senhor André Santos, né, outra pessoa fantástica, o senhor Antônio Silva e o Marcelo Paulo, grande abraço ao Marcelo, o corintiano, está fazendo aniversário hoje, né, de que Deus deu bastante saúde, bastante força aí ao Marcelo, né, pelo seu aniversário. Tá aí, Panorama Esportivo, fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Próxima atração Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau e até lá.